povo, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais um Psi Responde. Hoje nós vamos falar sobre uma pergunta que surgiu por aí e vamos abordar para vocês. Quem tá falando é Thaís, tá? Hoje vai ser Thaís e Nanda. Isso. Hoje vamos falar como ser psicólogo, como começar, né, a ser psicólogo. Exatamente. A gente já pode começar desmistificando. Para quem não sabe, existem hoje, assim, com a questão da tecnologia, né, os avanços e tudo mais. Hoje tem terapeutas que são pessoas que não necessariamente são formadas em psicologia, mas que exercem algo relacionado a assuntos da psicologia. E temos também alguns coachings que utilizam... São as terapias alternativas, né? Utilizam também de questões da psicologia, das técnicas, para falar com pessoas. E temos a psicologia em si, que é uma ciência. E aí, para você ser psicólogo, o mínimo que você pode fazer você começa já lá atrás, né? Você estuda, conclui o ensino médio, aí você entra na faculdade e na faculdade você escolhe psicologia. Além disso, a gente tem que entender que a psicologia em si, ela é uma ciência, então ela vem sendo estudada há muito tempo e ela sempre está em constante mudança. Então, quando você entra na faculdade, uma coisa que você pode ter estudado hoje, amanhã pode ser totalmente alterada, tendo uma mudança no assunto, e por isso que você tem que saber lidar com isso. Eu lembro que na época, no primeiro semestre da faculdade, a gente entrou no primeiro dia, o professor perguntou: por que vocês querem ser psicólogos? Eu fiz terapia durante 3 anos, porque eu tinha depressão, tinha ansiedade, e Clássica, hoje, né? eu simplesmente estou bem. Eu acredito que a psicologia me ajudou bastante. Não faço mais terapia, mas estou aqui hoje para fazer psicologia. E tem que lembrar que quando a faculdade, ela não é terapia. Você não está indo para a faculdade fazer terapia, você está indo para a faculdade estudar, para exercer o papel de psicoterapeuta, na verdade, para poder ajudar outras pessoas. A psicanálise, hoje, não é que ela tá em desuso, mas com a evolução, ela se tornou história da psicologia, entendeu? Aí surgiram outras novas abordagens. E a abordagem que é mais utilizada, que é a que o Instituto utiliza, é a TCC padrão ouro, na maioria dos casos, digamos assim. E aí, nos Estados Unidos, a psicanálise se tornou história, como diversas abordagens, né? E como lá nos Estados Unidos os estudos foram muito aprofundados, aí, hoje, tá chegando aqui mais o foco na TCC, que é a terapia cognitiva comportamental. E aí pessoal, o Tony aqui, tava aqui auxiliando, surgiu uma dúvida. Eu vejo que tem 3 grandes nomes assim que são mais comuns assim, de cursos, quando se fala nessa área. Eu não sou dessa área, né? Mas eu vejo que o pessoal fala muito sobre o psicólogo, o psiquiatra e o psicanalista. São 3 áreas aí e tem uma diferença entre eles, né? Pra pessoa que ela quer ser um psicólogo, qual é a diferença entre esses 3? O porquê que ela, deveria escolher a psicologia? Vocês que são psicólogas, estão em formação, influencia aí o pessoal. São 3 termos totalmente diferentes, mas vamos por partes. O psicólogo em si, ele tem lá os seus 5 anos para se formar, tem todo um processo de estudo, você vai se aplicando. Dentro da própria psicologia, temos a abordagem da psicanálise, onde a gente estuda, conhecemos Freud, né, que é o pai da psicanálise, ele está ali. Então, temos a história da psicanálise, ela também está dentro como uma abordagem da psicologia. Você consegue fazer uma pós, você consegue fazer uma especialização em psicanálise sem ser psicólogo. Porque a psicanálise não é com uma formação de um profissional da psicologia. A psicanálise é um campo clínico, entendeu? E aí, ser psicólogo é como se fosse ser psicólogo, o círculozão. E aí dentro pode ter psicanálise, pode ter TCC, dentro de um outro círculo. E aí dentro de um círculo menor tem, digamos assim, a clínica, tem o atendimento da psicologia no esporte, psicologia hospitalar, dessa maneira. Já quando você vai falar do psiquiatra, você estuda medicina, também uma ciência, você vai estudar a mente, você vai entender como é que os neurônios funcionam, como o seu cérebro funciona. É uma pergunta muito frequente, porque o psicólogo não pode passar medicamento, porque a gente não tem esse estudo aplicado da medicina pra receitar, né? Porque só o médico pode receitar. O psicólogo, ele pode dar o diagnóstico, por exemplo, a gente pode dar um diagnóstico de algum transtorno, os mais básicos, mais comuns, entre aspas, depressão e ansiedade. Podemos
fechar o diagnóstico. Agora, passar o medicamento, com certeza não. Só o médico, né, registrado. E a gente pode encaminhar para o psiquiatra em caso de necessidade. E aí, a gente vai continuando respondendo aqui, né, a pergunta: como eu posso me tornar um psicólogo? Primeiro, você se forma na faculdade de psicologia, né? Escolhe uma que seja do seu agrado, de preferência uma reconhecida pelo MEC, para que você possa exercer a sua função. Após você concluir o seu curso, você pega o seu certificado, mas aí você vai atrás do seu CRP, né? Que é o Conselho Regional de Psicologia. Então, quando você vai, tem um tempo de espera. Você não pega logo na hora, tipo, formei, uma semana depois estou com a minha carteira. Não. Você vai ter que esperar um pouco, né? Que tem todo um processo, fazer um agendamento para a liberação da sua carteira. E aí você consegue pegar o seu CRP. Faculdade, 5 anos que a gente estuda para poder se tornar psicólogo, uma graduação bacharelado. Não precisa fazer prova para você pegar o CRP, não é necessário. É como se fosse o registro mesmo. Você formou, aí você pega o documento como se fosse um RG, né? Sua carteira de identidade. Não precisa fazer prova, então não fiquem assustados. É uma pergunta de muitos, né? Porque hoje, para medicina, você faz uma prova, direito, você também faz uma prova. Aí já pensa, será que os outros cursos também? Psicologia é muito tranquilo, então você não precisa fazer uma prova. Muito tranquilo, entre aspas. Assim, é um curso que requer muito estudo, gente. É muita leitura. Como falam de direito, pronto, psicologia. Porque na psicologia existem diversas abordagens. Então, para você se especializar em algo, o ideal é quando você concluir a faculdade, você ir logo fazer uma pós, ou então você ir conseguir uma prática, né? Um trabalho e tal. O ideal é você tentar estagiar no período da faculdade. Se você tiver essa disponibilidade, eu indico super. Eu acho que a prática é o que traz mesmo o crescimento seu, a sua vivência enquanto profissional, o seu olhar clínico. O que é o olhar clínico? É o seu olhar mais refinado com relação ao ser humano a partir dos estudos que você tem. Você começa a compreender melhor o outro de forma geral. Então, é importante que você faça isso. E aí, quando você concluir a faculdade, é bom que você já tenha uma certa experiência e você já pode ser encaminhado, ou então você pode ser efetivado onde você trabalha. Caso você não queira ser CLT, que é carteira de trabalho, você pode também trabalhar no atendimento clínico individualizado. E aí, é quando você começa a ter seu próprio negócio, né? Você pode ter sua própria clínica. Tem diversas áreas de atuação. Realmente requer muito estudo, né? Muita leitura pra tudo na vida, na verdade. Se você quer se aprofundar em algo, você precisa estudar. Então, se você quer entrar na faculdade de psicologia simplesmente pra se entender, não vá que é barril, né? Não vá, porque realmente não dá certo. O que é que acontece? Eu já vi casos mesmo de muitas pessoas entrarem na faculdade e desistir porque falam assim, no segundo semestre de psicologia eu saí porque não era aquilo que eu pensava. Gente, os primeiros semestres geralmente são ensinos sobre a história da psicologia. É insuportável. É muito chato. Realmente, você só começa a estudar psicologia, entender todo o processo no terceiro ou quarto semestre. Você vai conhecendo as abordagens, vai entendendo as áreas. Como o Thaís disse, é muito estudo. E assim, a psicologia hoje, ela está em constante mudança. Então, você estuda uma coisa hoje, daqui a 5 anos pode ser diferente. Ou menos, né? Sempre tá saindo algo novo. E aí, se você quer ser um profissional realmente bom, um profissional que auxilia o seu paciente ou qualquer outra área que você atue, como na organizacional, se você quer trabalhar em RH, né? Recursos humanos, com processo seletivo, o ideal é que você se profissionalize a cada dia. Porque, às vezes, as pessoas pensam, o mercado de psicologia tá defasado. O mercado de psicologia tá cheio de profissionais. O mercado de psicologia é muito amplo. Se você pesquisar, temos hospitais, psicologia hospitalar, concurso público, defensoria, tribunal de justiça, psicologia do esporte, é muita coisa. Então, você estudando, entendendo a sua área, o que você quer, você consegue chegar onde você deseja, no seu objetivo. Uma pergunta que surgiu por aqui. No período da faculdade, qual foi sua maior dificuldade? Logo no primeiro ano da faculdade, porque você sai da escola. Então, na escola você tem aquela matéria português, matemática, história, geografia. Lembrando, você não vai usar nada disso na faculdade. Mas eu estava habituada a chegar na escola às 7 horas, sair 12. E lá na faculdade é muito mais
tranquilo, você chega um horário, sai em outro, tem menos matérias, mas eu acho que uma das minhas maiores dificuldades em si foi me estabelecer nos estudos, porque você é muita informação nova, então você tem que estar ali, ó. Eu acho que a cada final de ciclo, né? Tipo como se fosse colégio. Pra o adolescente é difícil sair do fundamental, entrar no ensino médio, aí fica aquilo, pô, é muita coisa, muita disciplina, vários professores, meu Deus, não sei o quê. Quando vai pra faculdade, também. E tem aquela parte da subjetividade, né? Que você é uma pessoa e outra é totalmente diferente. Então, na faculdade tem muito debate sobre isso. Demais. Assim, você falou aí, eu lembrei da minha maior dificuldade na faculdade. Não tinha pensado nisso, mas lembrei aqui. Que foi ver algumas pessoas que eram cristãs saindo, né, do evangelho, abandonando mesmo a fé. Por quê, gente? Porque ao longo do curso, isso não é só em psicologia, viu? Mas pelo fato da psicologia ser antropocêntrica, ter o homem ali, né, no centro das coisas, é sempre sobre self, sobre si, sobre eu. Então, isso quando você vai internalizando, o que acontece? Se você não tomar cuidado e se você não tiver realmente sua fé firmada, eu acho que é um pouco complicado, porque você pode realmente abandonar sua fé, né? No momento que você não está com a sua vida com Deus em dia. Tô dizendo que a psicologia afasta a pessoa de Deus, não. O que eu tô falando é o meu ponto de vista enquanto estudante dentro da universidade e com muito conteúdo sobre o ser humano em si, entende? E aí, quando você começa a, digamos assim, dar ouvido demais às teorias, você pode sim se deixar ser levado. E aí, por isso, eu em nenhum momento abandonei minha fé. Sempre fui muito focada no meu devocional. Eu acho isso de extrema importância para qualquer área da nossa vida, porque você fica fundamentado, né? Firmado na palavra de Deus. Com certeza. E isso não quer dizer, se ela tá numa faculdade e ela ainda permanece cristã, não quer dizer que ela não está estudando para ser psicóloga. A gente está sim prestando atenção nos conteúdos, estudando toda a ciência para ser aplicada, mas isso não quer dizer que isso vai interferir na nossa fé. Isso acontece muito na faculdade, né? Às vezes tem professor que ele aponta, não seja isso. Isso aconteceu comigo em faculdade. Ele não apontou diretamente no meu... Não, a professora minha apontou, minha filha. Ela falou mesmo assim, foi porque era disciplina de lógica. Aí ela falou, o que é Deus pra você? Aí eu, verde, imatura, fui e respondi tudo. Aí ela falou, então Deus é o mal. Isso é um questionamento da teologia que eu não sabia que existia. Olha como é importante você ir pra universidade conhecendo mais a fundo a palavra de Deus, pra você não abandonar sua fé. E aí eu peguei e falei, não, em Deus não está o mal, não sei o que, e ficou aquela discussão, né? Aí ela pegou e falou, não, se você tá falando... Mas só que ela quis realmente trazer a discussão, porque ela estava ali enquanto professora, profissional, fazer os alunos pensarem sobre a disciplina específica de lógica, porque na lógica, eu não sei se vocês que estão ouvindo já estudaram essa disciplina, mas na lógica tem combinações de frases, digamos assim, de palavras que dão um resultado. Por exemplo, se eu digo a você assim, não, eu não quero ir. Na lógica, você está dizendo que você quer ir, porque você negando 2 vezes é sim. E aí ela quis trazer, né, esse questionamento, mas existe sim uma perseguição, né? Do lado evangélico mesmo. E aí eu lembro que eu fiquei muito mal, porque eu não soube me defender. E aí foi quando eu cheguei em casa, eu perguntei ao meu pastor sobre essa questão. Eu falei, Deus não é tudo? E aí ele falou, não. E ele explicou, podem pesquisar, gente, em relação a isso da teologia, que é muito interessante a explicação, eu não consigo falar pra vocês agora, eu quero que vocês pesquisem. Mas realmente Deus, não, a gente não pode dizer que Deus é tudo, né? E isso é muito legal, assim, eu ter ido buscar pra eu continuar com a minha fé em dia. Eu poderia dizer, realmente, então Deus é tudo, nele está o mal, e duvidar de Deus. Mas o que nós podemos fazer é ir na contramão, é ir buscar mais, nos aprofundar mais na palavra de Deus e tudo mais. E aí, com isso, você não vai fraquejar. Isso foi a minha maior dificuldade no período da faculdade. Eu acredito que essa também foi a minha, porque você, às vezes, você não está totalmente, acha que está preparado, mas não está. Então é a questão do fortalecimento espiritual. E eu vou enfatizar isso mais uma vez. Não ache porque somos cristãs que a nossa forma de lidar na psicologia, na faculdade, em clínica, será influenciado. A gente sabe dividir as coisas e sabemos que é antiético e o nosso pensamento não será colocado em clínica. Obviamente que a gente não vai infringir, né, o código de ética do profissional,
Gente, é impossível separar Thaís psicóloga, Fernanda psicóloga de Thaís cristã. Por quê? Porque princípios e valores é algo que está enraizado. Então você não tem como fugir daquilo, entende? Obviamente que você respeita, e esse é um dos maiores desafios enquanto profissional, você entender o limite do outro e entender qual é a necessidade e qual é a demanda dele. Não é a sua, não é você colocar o que você tem especificamente em sessão, digamos assim, no atendimento clínico. É você escutar o paciente, né, que é uma das coisas muito importantes sobre você ser psicólogo, ter uma escuta ativa e profissional. Uma das perguntas que surgiram aqui foi: quais são as habilidades de um psicólogo? O que um psicólogo precisa ter, né, para exercer ali a sua função? Gente, o papel do psicólogo, primeiramente, é ser profissional, assim como qualquer outro. Mas se a gente for olhar pelo código de ética, nós precisamos manter o sigilo. Isso daí é algo que realmente temos que tomar cuidado, porque se você vacilar, você pode falar de algo extremamente sério sobre a vida de alguém que está te confidenciando, porque você é um profissional, para uma outra pessoa que talvez nem conheça, nem saiba da vida. Então, quando você é psicólogo, você precisa manter o sigilo. Ser uma pessoa ouvinte, uma pessoa que busca entender, né? Ser humano. Entender que uma pessoa que está ali, ela está passando por um processo que está machucando ela de alguma forma. Ou então que ela está ali buscando se conhecer e que ela não sabe como. Então você tem um olhar mais humano, não um olhar julgador, né? Ser uma pessoa que busca entender que cada um tem sua subjetividade, que vai dar tudo certo. Ter um bom manejo da abordagem que você escolheu. Porque, às vezes, a pessoa acha que ir para o psicólogo, ou então o psicólogo mesmo, chegar e ficar perguntando: me diga mais sobre isso, me fale mais sobre isso. Gente, o paciente, ele tá ali porque ele precisa de um suporte, então você precisa dominar a teoria que você está atuando, a abordagem que você escolheu, e ter uma escuta ativa, né? Ter um olhar compassivo, um olhar de que você vai dar o suporte para aquele paciente e compreender a individualidade do outro, que Nanda até falou aqui sobre isso, e respeitar os limites da atuação. Basicamente isso. Dá um exemplo sobre uma pessoa. Ela quer muito ser psicóloga, ela quer fazer psicologia. Mas eu perguntei: por que você quer fazer psicologia? Ah, porque eu quero entrar no exército e depois eu quero exercer psicologia lá. Eu falei: tranquilo, mas como é que você tá hoje? Muita gente acaba entrando na faculdade de psicologia achando que lá vai ser terapia, que vai ajudar ela a ser uma pessoa melhor. Mas você tem que já ser uma pessoa ouvinte, já tem que ser uma pessoa paciente, você já tem que ser uma pessoa com um olhar mais apurado, um olhar mais humano antes de você entrar na faculdade. Porque na faculdade você vai passar por todos esses processos e você vai ter que entender que lá você tá estudando e não querendo mudar o caráter. Então, se você é uma pessoa explosiva, se você é uma pessoa mal-humorada, se você é uma pessoa que não gosta de escutar o que a outra pessoa tem, se você acha que você é mais importante, primeiro faça terapia, depois vá pra faculdade de psicologia. Ou então você entra na faculdade e já entra na terapia. Porque aí você vai trabalhar, né, suas questões pra você não descontar nos outros. Imagine você estar em um momento de terapia com uma pessoa, com um paciente, e o paciente te falar uma coisa super importante e você explodir com o paciente. Ou então você invalidar, né? Você invalida a dor do outro, você invalida o que ele tá ali falando ali e você coloca suas questões no momento que você tá fazendo um atendimento. Ou até mesmo, por exemplo, no processo seletivo. A pessoa diz assim: ah, qual é o seu defeito? Ah, eu acho que eu sou impaciente. Aí você vai dar uma resposta super grande, tipo assim: como é que você me fala que você é impaciente aqui no processo seletivo? Você não tem noção, não? Um exemplo, que uma pessoa que não tem a forma, o manejo pra se comunicar melhor. E aí, aquela pessoa vai tomar um choque de realidade. Você vai perder a oportunidade de conhecer melhor aquela pessoa. Obviamente que uma pessoa, gente, em processo seletivo não deve falar isso, tá? Eu tô usando algo bem extremo. Mas você pode tentar compreender melhor por que você é impaciente, o que é que acontece, impaciente em que situações, porque muitas vezes as pessoas não sabem nem utilizar as palavras no momento certo. E aí, talvez a pessoa não seja impaciente, talvez seja por algum motivo específico. Um exemplo: ah, eu sou impaciente com injustiça. Olha o contexto, é totalmente diferente. Ao invés da pessoa falar: eu sou impaciente, e aí você já ir julgando, entende? Você entender o ambiente. Então, isso é algo muito importante para um psicólogo, você entender o ambiente. Aquela situação nunca vai ser por acaso. Sempre vai ter alguma coisa que aconteceu antes. Então, ser psicólogo hoje é você saber que cada um tem sua subjetividade e que você, como um profissional, tem que ter um olhar humano, um olhar paciente, um olhar mais calmo para entender o que aquela pessoa tá trazendo, saber acolher, né? Porque você não vai chegar
Uma pessoa vai chegar e você vai estar de braços cruzados. Você tem que saber acolher aquela pessoa. Então, para finalizarmos aqui, a gente poderia dizer que você que está saindo agora da escola e que está pensando no curso que pretende fazer, pesquise, estude, não vá pelos outdoors da vida. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes as escolas colocam seus outdoors e colocam lá: primeiro lugar em medicina, primeiro lugar em direito, na faculdade tal, na federal. Então, não vão se influenciando por esses outdoors, e sim por algo que você queira. Estude, pesquise. Ninguém vai colocar lá no outdoor primeiro lugar em psicologia. Não. Sempre vai ter primeiro lugar em medicina, primeiro lugar em engenharia, na faculdade Federal da Bahia, ou então na Faculdade Federal de São Paulo, na USP. Então, vá pelo que você quer. Entenda qual é o seu processo, o que você gostaria de fazer, e que dará tudo certo. E que se em algum momento você não se identificar com o curso, saiba que terá outras possibilidades. Mas estude, pesquise, que você vai saber mais ou menos o norte que deve chegar. Então é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Se vocês tiverem alguma dúvida, manda pra gente lá no @DepadInstituto. Siga a gente nas redes sociais, acompanha a gente aqui, tem o canal Depad, e lá é onde nós estamos com vídeos, né? Áudio. A nossa voz tá saindo lá no YouTube também. No Spotify, todas as plataformas digitais aí de streaming. Tchau. Beijos!